Boa tarde, galerinha do primeiro ano. Vamos lá na nossa videoaula. Pessoal, primeiramente eu gostaria de parabenizar vocês, tá? Parabenizar por quê? Parabenizar vocês pela participação de vocês na nossa prova, tá? Os alunos do Colégio Auxiliadores estão de parabéns por ter participado em sua suma maioria da nossa avaliação online, porque alguns poderiam ter colocado empecilho, né? Não tem internet, não tem celular, não tem computador. Eu vou sair de casa, não vou poder fazer nesse dia e tal. Poderia ter N coisas aí que vocês poderiam colocar como empecilho, mas em sua suma maioria, os alunos participaram e por isso eu estou dando meus parabéns a vocês, certo? Para dar continuidade ao nosso conteúdo, nós hoje vamos estudar a função inversa, a página 19 aí do módulo de vocês, tá? Função inversa. E hoje parece que a nossa aula vai ser mais simples, mais curta, porque se a gente só vai estudar função inversa é um assunto bem simples, é mais simples até do que função composta. Por quê? Para a gente ter função inversa, a gente precisa ter uma função bijetora. Por que função bijetora? A função bijetora é uma função que cada elemento de A do conjunto domínio tem uma única relação com os elementos do conjunto B, do meu contradomínio. E com isso, o meu conjunto contradomínio é o próprio conjunto imagem. Olha só que interessante. Tá? Como é que eu represento isso por diagramas de Venn? Né? Diagrama de flecha, se vocês quiserem. Conjunto A, conjunto B. E aí eu tenho os elementos A, B, C, 1, 2, 3. A cada elemento de A existe uma única correspondência exclusiva em B. E no conjunto B, que é o meu conjunto contradomínio, todos os elementos recebem uma seta, recebem uma flecha. Ou seja, o meu conjunto contradomínio é o próprio conjunto imagem. Quando eu tenho essa definição aqui numa função, eu tenho a definição bijetora. Bijetora. Ah, professor, mas por que precisa ser bijetora para fazer inversa? Tá? Ninguém fez essa pergunta. Será que ninguém fez essa pergunta? Precisa ser bijetora porque é o seguinte, a função bijetora é a única que dá a possibilidade de você inverter o papel e você ter uma função. Não deixa de ser função. Quer ver? Vamos lá inverter os papéis. Olha só, meu conjunto B, 1, 2, 3, e o meu conjunto A. A, B, C. Observe agora se o meu conjunto B for o domínio, né? Porque aqui ele era o contradomínio. Vai sair um elemento de A, do B para o A, e cada um vai estar exclusivo da mesma forma. E aqui meu conjunto contradomínio, ó, era o meu conjunto domínio. Eu inverti a posição, mas ainda continuou função. Isso não acontece nas outras duas representações de funções, ou a função sobrejetora ou a função injetora. Isso não ocorre, porque se você pegar, por exemplo, aqui, ó, A, B, a função do tipo, eu tenho 1, 2, tem um A só ali, ó. Isso aqui é função, beleza? Cada elemento de A tem uma única correspondência em B. E aqui ainda está a definição, que o conjunto B é o conjunto imagem. Conjunto contradomínio é igual ao conjunto imagem. Beleza. Tudo isso confere com a função bijetora. Só que você observe que o conjunto B, um único elemento está recebendo duas setas. Tá? Isso pode acontecer em função? Pode, porque o conjunto B aqui é o meu contradomínio. Mas quando o conjunto B, eu inverter o conjunto B, e o meu conjunto B passar a ser o meu domínio, isso daqui, ó, não pode ocorrer. O elemento de A sair duas flechas, isso não pode. Então, por isso que não pode ser uma função desse tipo. Ou uma função do tipo, eu tenho AB e tenho 1, 2, 3. A1, B2. E aí, quando você tem o conjunto A e o conjunto B, ó, você tem essa relação. A função é, pode sobrar elemento no conjunto contradomínio? Pode. Nada contra. Pode sobrar? Pode. A função é. Mas quando você inverte o papel, 1, 2, 3, AB, pode sobrar elemento no meu conjunto domínio? Não. Se eu inverto o papel, ó, ela deixa de ser função.
Então, se ela deixa de ser função, eu não posso ter uma função inversa de uma função que seja ou injetora ou sobrejetora. Ela sempre tem que ser uma função bijetora, porque a função bijetora dá para ver isso indo e dá para ver isso voltando. Sempre vai ser função, tá? Ah, professor, mas o senhor está falando de diagrama de Venn. Isso aí é fácil de entender. Beleza, tem um diagrama, para cada elemento de A tem que ter uma única correspondência em B, e o conjunto B tem que ser igual ao próprio conjunto domínio. Lembrando que as imagens têm que ser exclusivas. Beleza, tudo bem. Essas definições estão dadas até na própria representação, né? Mas, dada a representação de uma função na forma algébrica, como é que eu faço para encontrar a função inversa? Ótima pergunta. Então, ó, dada a função f de x igual a 2x mais 1, encontre a inversa da função f de x igual a 2x mais 1. Essa função ela tem que ser bijetora. Vou colocar bijetora, tá? Então, olha só. Primeira coisa, representar f de x por y. É a primeira coisa que você tem que fazer. Tá? Tira o f de x e sempre coloca y para encontrar a inversa. Depois a gente volta novamente, tira o y e coloca f de x, mas depois, lá no final. Por enquanto, tira f de x e coloca y. E aí depois o que é que eu faço? Aonde tem x, você coloca y, e aonde tem y, você coloca x. Esse é o processo, tá? Então, ó, aonde tem y eu coloco x, e aonde tem x eu coloco y. Viu aí que eu troquei? E aí agora o que é que eu faço com a minha função? Eu vou buscar novamente isolar o termo y, porque a minha função sempre tem que ser y em função de x, e eu estou construindo a inversa. Então, quando eu troco o y por x e o x por y, eu busco novamente deixar o y isolado. Então, vamos lá ver como é que faz isso. Então, ó, vou passar um para o outro lado. Tá positivo, tem que vir negativo. Então, vai ficar 2y é igual a x menos 1. O y vai ser igual a x menos 1 sobre 2. Tá aqui a minha função inversa. E aí eu posso representar ela novamente. Ó. F de x é igual a x menos 1 sobre 2. Essa é a função inversa. Mas para você ter certeza que ela é inversa, olha só como ela vem representada. F a menos 1. Tá? Esse a menos 1 significa que ela é inversa da função f de x. Então, para encontrar a função inversa, é simples. Basta que onde tem a x eu coloque y, e onde tem y eu coloque x. É só isso que eu tenho que fazer para encontrar a função inversa de uma função dada. Tá, pessoal? Não tem bicho de cabeça nenhum. Vou pegar aqui outro exemplo. Olha só, por curiosidade, esse é o mesmo exemplo que tem lá no livro, né? Preste atenção que o livro de vocês, né, na página que eu já disse, vou repetir a página 19, ele começa dando as definições de função sobrejetora, sobreinjetora e bijetora. Ele fala das três, tá? Não da mesma forma rápida e sucinta que eu falei aqui, pelo diagrama de Venn, mas ele enuncia cada uma das três e depois você vai ver que ele menciona. Olha, para construir a inversa, só pode ser da função bijetora. As outras não servem, porque o que acontece indo não acontece voltando. Só acontece essa definição quando ela é bijetora. Vamos pegar aqui um outro exemplo de uma função para que a gente possa fazer a inversa dela. Tá aqui a função f de x igual a 3x menos 7. Não é isso? É mais 7. E aí eu quero a inversa. Simples. Aonde tem x... Primeiro trocar, né? Y igual a 3x mais 7. E depois, aonde tem y, coloca x. Aonde tem x, coloca y. Depois, isolar o y novamente. Então vai ficar 3y é igual, passar o 7 para o outro lado, x menos 7. Depois passar o 3 para o outro lado. Y é igual a x menos 7 por 3. Acabou. Não tem bicho sete cabeça nenhum construir uma função inversa. É simples e fácil assim, certo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para passar para vocês. Deixa eu ver. Eu acho que não. Só as definições de função injetora, sobrejetora e bijetora, que aqui o próprio material traz para vocês. Aí vocês vão ter que dar uma lida aí, para vocês poderem entender aí
o que é cada um. Por quê? Porque a gente já viu essas definições em outras videoaulas que eu passei, certo? Então, pessoal, olha só. Viu aí como foi simples? Pra gente não acabar a videoaula agora tão curta, eu vou responder mais um dia de exercício, tá? Página 23, exercício número 23. Página 23, exercício 23. Simples e fácil assim. Ele pede para a gente encontrar a inversa da função. Olha só. A função f de R em f é tal que f de x igual a x mais 1 sobre 3 é bijetora. Obtenha f de menos 1. Então ele me diz que f de x é igual a x menos x mais 1 sobre 3. Y, encontrar a inversa, né? Y é igual a x mais 1 sobre 3. Aí, ó, vou trocar. Aonde tem x estou colocando y. E aonde tem y eu coloquei x. Depois eu vou buscar novamente isolar o y, fazendo meio pelos extremos. Então vai ficar 3x é igual a y mais 1. Depois eu vou passar 1 para o outro lado. Y é igual a 3x menos 1. Acabou. Essa é a nossa função inversa, que é representada f a menos 1 de x. 3x menos 1. Não tem bicho de cabeça nenhum, né? Pessoal, é só questão de prática, tá? É só vocês entenderem o que é que vocês têm que fazer. Coloca y em função de x. Coloca y em função de x. Depois troca onde tem y, coloca x, onde tem x, coloca y. Depois busca isolar de novo o y. Quando você faz isso, você encontra a inversa. E é interessante a inversa o seguinte, que realmente ela é inversa. Se ela é inversa, significa o seguinte, que quando eu calcular uma coisa por uma, se eu calcular o inverso, eu encontro o mesmo resultado anterior. Então vamos ver isso, se é verdade. Eu quero que eu vou calcular f de 5 nessa função, tá? E a resposta eu vou calcular nessa. Você vê que vai voltar para 5. Então vai ficar 5 mais 1 sobre 3. F de 5 é igual a 6 sobre 3. F de 5 é igual a 2. Beleza. Se eu calcular F de 5 dá 2. Então quer dizer que se eu calcular F de 2 tem que dar 5. É a inversa, certo? Então, ó, F a menos 1 de 2, isso tem que ser igual a 5, tá? Lembrem disso, então. F a menos 1 de 2, substituindo na função, vai ser 3 vezes 2 menos 1. F a menos 1 de 2 tem que ser igual a 6 menos 1, 5, verdade. Viu aí? É a inversa. É para isso que serve a definição de função inversa. Eu calculo por uma, com a outra eu consigo encontrar o inverso. É como se a gente estivesse trabalhando com adição e subtração, que uma faz, a outra desfaz. Não é assim que a gente trabalha? Multiplicação e divisão, que uma faz, a outra desfaz. Potenciação e radiciação, que uma faz, a outra desfaz. A mesma coisa é aqui na nossa função inversa, certo? Sem bicho de sete cabeças nenhum. E aí, ó, eu vou deixar os demais exercícios dessa página para vocês. Questão 22 e 24. Além da questão 22 e 24, eu vou deixar a página 24. Então, ó, todos os exercícios da página 23 e 24 é para vocês resolverem, certo? Quando vocês resolverem, vocês vão postar lá no Classroom para mim. Por que isso? Porque na quarta-feira não haverá aula. Quarta-feira é dia 29. Dia 29 é... Quarta-feira é dia 24. Desculpa, dia 24. E dia 24 é dia de São João, não tem aula, certo? E aí o que é que vai acontecer? Vocês vão ter que postar, mas assim, eu vou abrir o Classroom, tá? Vou abrir a atividade para que vocês possam postar lá no Classroom a atividade. As atividades de número 22 e 24 da página 23 e as atividades de 23, 24, 25 e 26 da página 24, certo? Quem não tiver o módulo ainda, pede, por favor, no grupo para que os outros coleguinhas mandem as atividades, tá? Mandem as questões para que vocês possam fazer, certo? Até a próxima!